بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o clemente, o misericordioso, louvado seja somente Allah, o Senhor do Universo, e que a paz e as suas bênçãos estejam com o profeta Muhammad, com toda a sua família e com todos aqueles que seguiram a sua orientação até o dia do juízo final. Meus irmãos e minhas irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Estamos aqui em mais um dia, em mais um encontro, relembrando ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no tocante ao ensino, de como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinava as pessoas e quais eram as suas técnicas, a sua forma de passar informações para estas pessoas que ouviam. Vimos em vários capítulos passados que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não se prolongava muito, se utilizava de poucas palavras, era sempre direto e claro. Vimos também que ele se utilizava até mesmo de desenhos e para ilustrar a informação que ele passava. Se utilizava de desenhos, se utilizava de gestos. Lembram do gesto? Que eu e aquele que adota um órfão estaremos como esses dois. E apontou para os dois dedos e fez assim no dia no paraíso, inshallah. Que a pessoa que adota uma criança vai estar no paraíso, inshallah, junto ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como estão juntos os meus dedos aqui. Discutimos também que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam às vezes ilustrava com objetos aquilo que era proibido, como pegou a seda na mão direita e o ouro na mão esquerda e deixou claro para as pessoas que aqueles dois objetos, aquelas duas coisas eram proibidas para os homens da nossa comunidade, como já foi explicado, que as mulheres podem usar o ouro e a seda, porém os homens não podem usar ouro e seda. No nosso último encontro, nós estávamos discutindo o fato de que nós, como ensinadores, como professores, como divulgadores do Islã, nós temos que nos colocar no lugar daquela pessoa. Nós temos que imaginar como que aquela pessoa agiria mediante uma determinada informação. Como que ela agiria se ela visse um determinado versículo do Alcorão Sagrado ou um determinado dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E então, quais seriam as dúvidas que surgiriam a partir daquela informação? Vimos, por exemplo, que a informação que existe no Alcorão Sagrado e que existe na Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de que os incrédulos vão ao fogo do inferno invariavelmente, é uma afirmação que necessita de uma explicação maior, e foi a explicação que nós demos na aula passada, quando dizemos que somente invariavelmente vai para o fogo do inferno sem direito de perdão, sem direito à misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, são aquelas pessoas que recusaram o Islã. Não que recusaram aquilo que se mostra na mídia hoje em dia. Que recusaram o Islã verdadeiro, o Islã do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o Islã do Alcorão Sagrado. Eu vejo na internet muitas pessoas em vários idiomas, pessoas que dedicam parte da sua vida tentando ou mostrando a sua repúdia ao Islã. E eu vejo que a maioria das informações que essas pessoas têm sobre o Islã nada mais são do que atitudes de determinados muçulmanos, atitudes de alguns muçulmanos, provavelmente ignorantes, que não representam o Islã e com atitudes que não fazem parte nem do Alcorão nem da Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E essas pessoas se tornam exemplo na boca desses outros que recusam o Islã, falam que eu não quero o Islã, esse tipo de Islã eu não quero, essa filosofia errônea eu não quero, essa bestialidade eu não quero. E eu digo para essas pessoas que eu também não quero. Eu também não quero aquilo que não está no Alcorão Sagrado nem na Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ainda que isso esteja na atitude de alguns muçulmanos. Esse Islã, até eu mesmo rechaço. Esse Islã eu também quero ele longe de mim, porque não é o Islã de Allah e não é o Islã do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Com base nisso, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uma vez, ou certa vez com seus companheiros,
Ele disse, num dito narrado por Abu Huraira, radiyallahu anhu, que era um dos principais companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e um dos maiores narradores de ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele disse, existirão pessoas que virão até vocês e começarão a perguntar, por exemplo, Allah criou o universo. Essas pessoas vão chegar até vocês e vão perguntar, Allah criou o universo, certo? Você vai falar, sim, criou o universo. Mas quem criou Allah? Antecipando a essa pergunta, o crente então deve dizer, Amantu billah. Eu creio em Allah subhanahu wa ta'ala. Amantu billah. Nós sabemos, nós temos a certeza plena de que foi Allah subhanahu wa ta'ala, Ele é o ser eterno. Ele é o único eterno. Ele não tem começo e não tem fim. E nós acreditamos que Ele criou o universo. Mas quando vem pessoas com esse tipo de questionamento, como que você deve agir? Diga, Amantu billah. Eu creio em Allah. Não existe muita discussão em cima disso. A existência de Allah subhanahu wa ta'ala é uma lógica. A existência de Allah subhanahu wa ta'ala é lógica e provado até mesmo pela ciência. Ainda que algumas pessoas não vejam ou não coloquem desta forma. Se nós sabemos cientificamente, é provado cientificamente que o nada não é capaz de criar algo, a ausência não cria nada. Certo? A ausência não cria nada. Então, não é possível que todo o universo tenha vindo do nada, ou o nada tenha criado o universo. Nós temos a teoria do Big Bang hoje em dia, por exemplo. Então existiu uma explosão que criou o universo, aquela coisa toda, mas o que provocou essa explosão? Alguém deve ter, alguma força deve ter feito com que esse Big Bang existisse, que essa primeira grande explosão existisse. E aquele que fez com que essa explosão existisse foi Allah subhanahu wa ta'ala. E nós temos a teoria do Big Bang no nosso Alcorão Sagrado. Para quem estiver interessado, que vá lá no capítulo dos Profetas e diz, acaso não creem os incrédulos? Acaso não veem os incrédulos que todo o universo, prestem bem atenção, que todo o universo era uma só massa, era uma só coisa, a qual desagregamos, ou seja, Allah pegou isso e desagregou e criamos todo o ser vivo da água. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz, existiu algo parecido com o Big Bang, talvez não da mesma forma que os cientistas dizem que tem essa teoria ainda, que é uma teoria do Big Bang, não se pode acreditar nela piamente, cientificamente, mas nós já temos indícios há mais de 1400 anos atrás, no Alcorão Sagrado, que Allah subhanahu wa ta'ala desagregou uma massa, e essa massa foi expandindo, e Allah diz no Alcorão Sagrado que o universo caminha, ou seja, ele singra o universo, os planetas e a existência está toda em movimento, o universo está em movimento, isso também está no Alcorão Sagrado, mas quem foi que iniciou esse movimento? De onde veio essa energia que fez o primeiro impulso? Né? Se você colocar algo no vácuo, coloca uma bola, uma esfera no vácuo, ela não vai se mover. Por quê? Porque não tem nada que a empurre, porque é vácuo. Ou seja, é necessário uma energia inicial para que as coisas aconteçam. Essa energia, os não muçulmanos podem chamar isso do que for. Né? Você pode chamar isso do que for, mas isso é Allah subhanahu wa ta'ala al-mubdi, ou seja, aquele que iniciou. Huwa alladhi bada'a, ele que iniciou a criação. Então, quando chegar nessa, mas quem criou Allah? Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão Sagrado, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão Sagrado que Ele é eterno e Ele é infinito. Só Ele é o eterno e só Ele é infinito. Então, quando chega nesse questionamento de quem foi que criou Allah, dizemos Amantu billah. Ou seja, eu creio em Allah subhanahu wa ta'ala. Da mesma forma, numa outra narrativa, muito parecida com essa primeira,
muito parecida com essa primeira. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para os seus companheiros: o Satanás, o próprio Shaitan, virá até você, sussurrará no seu ouvido e vai perguntar para você e vai fazer com que você se questione: quem criou isso, quem criou aquilo, quem criou essa coisa, quem criou isso? E você vai: Allah foi o criador, Allah criou, até que vai tentar incutir na sua mente: e quem criou o teu Senhor então? Quem foi que criou Allah? Quando chega a esse ponto, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensina a dizer: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim. Ou seja, busco refúgio, busco proteção em Allah subhanahu wa ta'ala contra o amaldiçoado Satanás, contra o shaitan ar-rajim. A palavra rajim, min ar-rajam, ou seja, que ele foi arremessado contra o Satanás, o shaitan, que foi arremessado para longe da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. É isso que significa a palavra ar-rajim. Ele foi arremessado. Como assim o shaitan foi arremessado? É claro que é um sentido mais ou menos figurado. Quando você arremessa alguma coisa, essa coisa fica longe de você. Quem o arremessou, entre aspas, foi Allah subhanahu wa ta'ala, para longe da sua misericórdia. Então sempre que vier a mensagem, sempre que vier a ideia: mas quem criou o teu Senhor? Para e fala: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Amparo-me em Allah, busco refúgio em Allah subhanahu wa ta'ala contra o amaldiçoado Satanás, e deixa de pensar nesse tipo de assunto. Nós já sabemos cientificamente, logicamente, que Allah subhanahu wa ta'ala existe e que Ele é o Criador de todas as coisas. Perfeito? É necessário que tenhamos isso em mente e não deixemos com que o shaitan brinque com a nossa consciência. E deixemos de pensar nisso imediatamente. Jazakumullahu khairan. Eu sei que o assunto é um pouco delicado e caberia mais e mais programas, mas paramos por aqui por hoje. Esperamos vocês nos próximos encontros, inshallah, no canal Córdoba Internacional, transmitindo agora também programas em português. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.